Fala galera do F1 na mochila, e aí, tudo certo? Bom, a temporada de 2021 causou muito alvoroço, treta, polêmica, duelos dentro das pistas entre Max e Lewis, Horner versus Toto Wolff, Red Bull versus Mercedes. Tudo que você já viu e reviu aqui e em outros canais. E com toda certeza será ainda assunto antes de começar a nova temporada já. Mas, além disso, quem renderia um bom filme? Um episódio nesse seriado chamado Fórmula 1. Bom, nós aqui do canal separamos 5 pilotos que sem dúvida fizeram perspicácias marcantes durante a temporada, momentos de tirar o chapéu, pódio, lances dentro das pistas ou até mesmo terminar o campeonato desbancando outros, além de mostrar que tem o toque do carro, sabe pilotar rápido e que pode surpreender nas próximas temporadas. Do retorno de Jedi ao cara sem sorte. Todos eles demonstraram algum poder de fogo nessa temporada, momentos brilhantes que você gostou, tenho certeza. Ou talvez não se lembra porque ficou aí comemorando o campeonato do holandês, ou ficou pistola da vida e chorando com o britânico, que agora é Sir. Perdeu o título, mas ganhou outro da rainha. Tá bom também. Mas o foco aqui são outros pilotos que mandaram muito bem. E como de praxe, já vamos começar com os dois pés no peito. Carlos Sainz, o Smooth Operator. O espanhol mais tranquilo e mineirinho do grid em 2021 não pode reclamar sobre o seu desempenho. Na verdade foi esplêndido, esse quinto lugar ficando atrás apenas dos pilotos da Mercedes e da Red Bull. Mais espetacular ainda se pegarmos o fato que a Ferrari já sabia que não iria ter carro para disputar nada, se guardando aí para a nova temporada. Inclusive precisamos pontuar a linda batalha entre as McLarens e que se estendeu até quase as últimas corridas. Além disso, o Lando Norris, que era o rival mais próximo, começou a temporada de forma meteórica e chegou a ser terceiro no campeonato e criava um desafio a mais para a Ferrari. Sainz tanto Leclerc viram ainda seus rivais comemorar uma dobradinha histórica dentro do seu quintal, Monza. Ali doeu, e a Ferrari acordou para a briga do terceiro lugar de construtores. Se na primeira metade do campeonato Leclerc fez mais pela equipe, inclusive pódio em Silverstone, Sainz ia pontuando mesmo se adaptando ao novo carro, mas mostrou que iria segurar a responsabilidade e fez em Mônaco chegando em segundo, sua melhor colocação do ano inclusive, e sem ultrapassar ninguém. Afinal era Mônaco, além de 3 excelentes terceiros lugares no seu melhor estilo, na técnica e na tática, comendo pelas beiradas. Outro fator interessante sobre o Sainz, e a gente já comentou em outros vídeos aqui do canal, ele pode não ser o mais rápido, porém ele supre isso com muita inteligência dentro das pistas, entende o carro que tem em mãos e extrai muito dentro das pistas. Outro fator incrível de Sainz é a sua consistência em marcar pontos. Das 22 corridas, apenas 2, França e Portugal, ele não pontuou. Inclusive nessas duas ocasiões, o final de semana todo foi um desastre para ele e para a Ferrari. O ritmo do carro de corrida era horrível, além de estratégia errada vindo da pit lane. E o pit stop lento demais no caso de Silverstone também prejudicou, aí na primeira metade da temporada. E para cargo de parâmetro, Lewis Hamilton foi outro que não pontuou em apenas 2 ocasiões, então a gente pode equiparar Sainz e Hamilton como os dois pilotos aí que passaram batido apenas em 2 ocasiões. Sainz também se mostra um bom companheiro de equipe, por enquanto. Junto do Monegasco, eles tiveram uma boa performance, viraram o jogo contra as McLarens na reta final do campeonato. Na verdade, a palavra consistência foi a chave para a virada de jogo, uma vez que a campanha da temporada da McLaren foi uma montanha-russa. Ricciardo mesmo venceu corrida, porém muitas corridas ele teve um desempenho pífio, bem ruim. 9 corridas ele passou batido, não fez um ponto. Já Lando, e falaremos dele já, começou forte e acabou regular. Na hora errada, inclusive, viu a Ferrari passar na frente. Ou seja, a Ferrari praticamente fez o que a própria McLaren fez em 2020 com Lando e Sainz. Olha que coincidência. Seria o espanhol Mr. Consistência? Vale lembrar que os dois deram à equipe o terceiro lugar daquele ano. Vale lembrar também que Sainz chegou sem causar tumulto algum e fez o que um piloto tem que fazer, pilotar rápido e fazer o melhor, sem se preocupar se vai ser o segundo ou o primeiro piloto. E deu certo, ficou à frente de seu companheiro com mais experiência e vencedor de corridas inclusive. Um fato enorme. O espanhol sem dúvidas fez um ano memorável, fechou a última corrida em terceiro, e se a tão sonhada batida entre Max e Lewis tivesse acontecido, o mineirinho iria vencer. Mas sua primeira vitória está cada vez mais próxima, talvez saia em 2022. Mas e aí, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do desempenho de Sainz? Comenta tudo a respeito aí do piloto espanhol. E antes de seguir, aproveita e se inscreve no canal caso ainda não é inscrito, já adianta aquele like de boa fé que ajuda demais. Continuando, Fernando Alonso, o retorno de Jedi. Ame ou odeie, Jedi ou Sith,
esse é Fernando Alonso. E voltou de forma diferente na Fórmula 1, mais tranquilo, menos ranzinza com a equipe, mais crítico e cirúrgico nos comentários sobre a própria Fórmula 1. Alonso foi uma pedra no sapato de Michael Masi durante todo o ano nos comentários e críticas aí a respeito da FIA e o seu gerenciamento durante os GPs. O bicampeão que voltou ao esporte esse ano não fez feio, conseguiu um terceiro lugar com sua Alpine, que foi a quinta força do campeonato, vencendo a AlphaTauri. Alonso sem dúvidas deu show dentro das pistas. Hamilton enfrentou por algumas voltas a habilidade do piloto naquele GP Strike da Hungria. Show de pilotagem e defender posição. Naquela ocasião, com um carro muito superior ao do Alonso, Lewis Hamilton teve problemas ali, enfrentou toda a habilidade técnica do piloto, que segurou no braço até certo momento, mas por um errinho ali travou roda e acabou abrindo espaço, e o Hamilton conseguiu finalmente ultrapassar depois de algumas voltas ali, nervoso até, choramingando na rádio que não conseguia passar o Alonso. E mais ainda, ajudou o Ocon a vencer a sua primeira corrida. Russell também enfrentou o espanhol brilhantemente naquele GP da Áustria. Alonso, que já comentou coisas boas sobre George, naquele dia teve que mostrar experiência e manejada raiz para passar e fechar entre os 10 primeiros. Sem dúvidas, um show de talentos diferentes, um com mais experiência e um no futuro da Fórmula 1, mas fato é que o Alonso roubou a cena ali naquele GP da Áustria, foi bonito de ver. E depois finalmente veio o Qatar naquela tática de pneus contra Pérez, manejou demais seu carro, os pneus. O Ocon até tentou pagar a dívida da Hungria se defendendo do mexicano, mas coube ao espanhol fazer seu próprio destino e fez muito bem. Chegou em terceiro, voltando ao pódio depois de alguns anos. Alonso, inclusive, que foi o segundo piloto que mais fez ultrapassagens no ano, 128. Perdeu apenas para o Vettel, que fez 132. O espanhol está de volta. Alpine, que para muitos irá surpreender nessa nova fase de mudanças de carro, e eu acredito que se o homem tiver carro, ele chega. Inclusive procurando redenção. Vencer uma corrida de novo seria épico para os fãs do esporte e mais ainda para quem gosta de Fernando Alonso. E vale lembrar que fechou em 10º no campeonato, vencendo o companheiro Ocon, um lugar atrás, com mais experiência, fez o dever de casa. Gasly, o isolado. Pierre Gasly, também conhecido como o Renegado, já vai ter vídeo dele aqui no canal, inclusive com outros dois pilotos da Red Bull nessa novela aí dos últimos anos, então fiquem ligados. Mas depois daquela vitória épica em Monza lá em 2020, se esperava bastante dele a respeito de carregar a equipe ali no melhor do resto e mostrar que pode voltar à equipe principal. Gasly, que chegou em nono no geral, ficando apenas 5 pontos de Daniel Ricciardo, que tem o melhor carro inclusive, foi um feito extraordinário para o piloto que venceu seus rivais de posição, Alonso e Ocon. Inclusive, em boa parte do campeonato, carregou nas costas a equipe AlphaTauri contra as Alpines, uma vez que o Japa aí Tsunoda não fez uma para Deus ver. Lutando sozinho, literalmente, Gasly fez ótimas corridas com a ferramenta que tinha em mão. Inclusive, outro pódio veio lá no GP do Azerbaijão, um terceiro lugar que deu o que falar, passando o Leclerc ali na última volta e segurando a Ferrari até a linha de chegada. Além disso, o que chamou a atenção durante algumas corridas foi a solidez de Gasly e manter sua posição. Ele não tinha carro para brigar lá na frente, na Hungria mesmo um sólido 5º lugar, inclusive com volta mais rápida de prova. Na Holanda, um quarto atrás apenas de Max e as flechas de prata. No México, de novo, chamava atenção sua performance, outro 4º lugar. E fechou o ano em 5º em Abu Dhabi. O francês é um dos pilotos com mais altos e baixos do paddock durante essa jornada aí pela Fórmula 1. Teve boas corridas, sólidas, quando tinha o carro ajustado, e por um momento do campeonato, guardado as devidas proporções, fazia mais que Sérgio Pérez. Inclusive gerou muito debate, dividiu opiniões quando o contrato do mexicano foi estendido bem nessa época em que o Gasly estava lá no alto, tinha uma performance muito boa. Como dito em outros vídeos, Gasly ainda é uma incógnita para os próximos anos, mas sem dúvidas em 2021 ele nos surpreendeu com boas atuações. Lando Norris, feroz e sem sorte. Com o começo meteórico em 2021, Lando Norris chamou atenção e chegou a ser terceiro no Mundial por algumas rodadas. Inclusive, a gente pensava que o Bottas e nem o Pérez iria superar o nosso menino, mas o desempenho da McLaren caiu. Mas independente disso, Lando somou 5 incríveis pódios na carreira, 4 delas em 2021. Nas 10 primeiras corridas pontuava alto. Veio a segunda parte da temporada e seu desempenho não foi o mesmo. Porém, veio Monza. Ai, que corrida essa de Monza. E o Lando
Lando estava lá para fazer uma dobradinha histórica ao lado ali do seu companheiro e entregando sem dúvida um dos momentos mais brilhantes da temporada de 2021. Uma corrida memorável de ambos os pilotos e para a equipe, naquele que foi marcada pela batida de Lewis e o Max para variar. Lando, que levou a batalha contra as Ferraris até o limite, teve seu auge naquela corrida que supostamente deveria ser chata, mas que em 2021 foi eletrizante, o GP da Rússia, cravando sua primeira pole position na carreira. Lando de novo mostrava magia e velocidade, desbancando seu parceiro de resenha, o Carlos Sainz e o próprio Russell. Largaria em primeiro naquela corrida que doeu o coração. O garoto que liderava a corrida, e tem vídeo aqui no canal também dos momentos marcantes que deixou a gente frustrado, e esse definitivamente foi um deles, então dá uma olhada aí depois. Em uma decisão arriscada, ignoraria uma ordem de equipe para entrar no box e trocar os pneus para a chuva. Na coragem, na teimosia, plausível inclusive para um garoto de apenas 22 anos, pagou um altíssimo preço. Deixou escapar sua tão sonhada vitória na Fórmula 1. Faz parte. Sem dúvidas teria sido épico, e mais ainda se a chuva não fosse tão cruel assim. Se arriscou e deu ruim e acabou em sétimo. De qualquer maneira, sua temporada sem dúvidas foi brilhante. Faltou um pouco de consistência no final, mas temos que pontuar uma inversão de performance na segunda metade entre McLaren e Ferrari, que culminou na sua derrota contra o Sainz e escapou por um ponto de não ser também superado pelo Leclerc, o que deixou o Landinho em sexto no campeonato, e ainda mais expectativas para as próximas temporadas. Inclusive, nós aqui do canal acreditamos que vencerá mais de uma corrida caso sua equipe laranja entregue no mínimo o mesmo desempenho de Rússia e Monza, por exemplo. Será? O que vocês acham disso? Comenta aí. Bom, chegamos no nosso último piloto que também, como todos aqui, teve altos e baixos, gerou muita dúvida no meio da temporada se era o cara certo pro cargo ou não, e no final das contas ele foi brabo. Inclusive Max Verstappen deve muito a ele. E não é o Latifi, mas sim Sérgio Pérez, o ministro da defesa. O que falar do mexicano escudeiro e professor nas horas mais tensas de defesa de posição dentro de uma corrida? Chegou de forma eletrizante na equipe austríaca, a fim de resolver um problema antigo: andar junto de Max Verstappen e entregar toda a corrida mais possibilidades de estratégia para Red Bull e segurar Lewis Hamilton e tentar desbancar o Valtteri Bottas, ou bater de frente com eles no bom sentido. Já experiente dentro da Fórmula 1 e com uma certa malícia do esporte, Checo tem as primeiras corridas ali, quarto e quinto, sexto, até a oportunidade que caiu no colo no Azerbaijão. Depois da batida de Max e a vacilada do botão mágico de Lewis, Pérez vencia sua primeira corrida e ganhava um gás a mais. Porém, o Pérez passou em branco em 6 corridas das 22. Na Bélgica mesmo, bateu o carro a caminho do grid ali naquela pista molhada. Na Hungria, o Bottas fez aquele ataque kamikaze e acabou tirando o mexicano naquele strike. Em Silverstone não conseguiu pontuar, mas incrivelmente tirou o ponto de volta mais rápida de Lewis, e sabemos que fez a diferença. De fato, o mexicano fez muito pela equipe e pelo seu companheiro. Subiu ao pódio 5 vezes. Por pouco no México não fez uma dobradinha espetacular. E mais importante, vamos lembrar fatos que mostram que de fato Checo é o ministro da defesa. Primeiro na Turquia, onde segurava Lewis Hamilton, que vinha se recuperando após a penalidade por troca de elementos no motor, em um momento extremamente crucial onde o britânico tinha chances reais de pódio e minimizar o estrago. De forma limpa e arrojada se defendia. E aqui abrindo um parênteses para uma pequena polêmica, foi aquela corrida em que o Lewis espalhou propositalmente e quase jogava o Pérez para fora da pista ali na entrada dos boxes. E aqui de novo meu papel é trazer fato. Lewis também sabe ser agressivo. Curioso, acho que já li essa palavra antes para descrever um tal de holandês aí. Bom, aqui acho que Lewis e Pérez estavam simplesmente pilotando no limite. Não acho que o Lewis merecia punição nem nada, muito menos repreensão. Do mesmo jeito que Max não sofreu nada no Brasil e nem deveria, e ponto. Isso é corrida de Fórmula 1, galera. Além do icônico pega dos dois em Abu Dhabi, onde o Pérez de novo fazia milagres para segurar a Mercedes extremamente potente e que naquela corrida final valia título. Bom, confesso que algumas corridas Pérez decepcionava e me fazia questionar quando ele iria ajudar de fato sua equipe. Algumas corridas passava em branco, mas Pérez fez muito esse ano, nos surpreendeu na reta final, que é o que contou mais. Se colocarmos na balança, o contrato estendido dele para 2022 foi merecido. Além desses lances, Checo em Mônaco na estratégia de boxe passaria Hamilton. Baku também segurou o Hamilton em toda a corrida e faria uma dobradinha,
sem maiores problemas. Na França, atrapalhou os planos da Mercedes em parar Hamilton, que não fez o box, e Max passaria o britânico para vencer a corrida. Em Austin, forçou Lewis a parar mais cedo na janela de pit e preveniu um possível undercut do piloto em cima de Max. Além do Brasil, onde também tirou a volta mais rápida do próprio Lewis Hamilton. Ou seja, Pérez fez demais nesse campeonato. Poderia ter ficado em terceiro? Poderia. Deu uns vacilos lá e cá, mas desempenhou o que se esperava, ajudou Max Verstappen a conseguir o título mundial e fez melhor do que o Albon, por exemplo. Bom galera, listei algumas boas surpresas dessa temporada 2021, mas quero saber de vocês. Faltou alguém? Teve mais gente que te deixou empolgado? Querem o vídeo com os pilotos decepções? Se sim, deixa o like pra gente entender e já preparar esse vídeo quanto antes. Fechou? E se não é inscrito, pô, dá aquela moral aí pra gente. Inclusive, bora trocar ideias sobre a Fórmula 1 aqui no canal e no Instagram também. Tamo junto e até o próximo.